E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, né? E se cuidando. Bom dia, né? Boa tarde e boa noite. Na aula passada, né? Nas últimas videoaulas, a gente estava conversando sobre os seres vivos, né? Então começamos nosso estudo sobre a célula, né? Já que a gente ia falando, já que a gente está falando sobre os seres vivos, e a organização, né? A gente começa falando sobre a organização dos seres vivos, né? Ou seja, como é que se organiza, como é que se estrutura os seus corpos, né, seu corpo, como é o seu corpo, né? Será que todos os seres vivos têm o mesmo nível de complexidade de organização dos seus corpos? Ou existem alguns organismos que são mais simples e outros que são mais complexos é, na organização dos seus corpos? Então a gente viu lá que tem uma regrinha básica, né? Que é a teoria celular, né? Que dizia que todos os seres vivos são formados por células, que a célula é a unidade básica da vida, né? A unidade básica de funcionamento da vida, né? Do que determina aquilo que é a vida, né? E que uma célula ela só surge a partir de outra célula pré-existente. Então a gente viu lá que o Robert Hooke foi o primeiro cientista a dar o nome célula, né? Na observação lá a parte do microscópio da, da casca das árvores, né? Na verdade ele observou os espaços que antigamente eram ocupados por células vivas, e ele foi o primeiro a chamar essa estrutura, esse espaço de célula, e depois outros cientistas também foram percebendo que existia essa estrutura gelatinosa, né? Que primeiro eles observaram que foram observando nas plantas, né? Que todas as plantas tinham essa estrutura, depois observou que os animais tinham, e depois eles foram chegando à conclusão, né? Quando eles compreenderam que ali era uma célula, todos os seres vivos que eles observavam tinham aquela estrutura celular, né? Aí se chegou a desenvolver a teoria celular, lembrando que tem aquela grande exceção que são os vírus, certo? Eles são exceção na teoria celular. E aí começamos a estudar a célula propriamente dita, já que era essa unidade básica, né? Então a gente começou a falar sobre a estrutura da célula, né? Falando lá primeiramente da classificação dos tipos celulares, né? E aí a gente viu duas formas de classificar, não foi? A gente viu que a gente pode classificar eles de acordo com o número de células. Então a gente pode classificar um ser vivo de acordo com o número de células que formam o seu corpo. Então, por exemplo, a gente tem os organismos unicelulares, que são aqueles que são formados por uma única célula, e a gente tem aqueles organismos que a gente chama de pluricelulares, que são aqueles que seus corpos são formados por mais de uma célula, né? Então, pluri ou multicelular. Então, o nível tem 2, 3, 4, 1 milhão, 2, 300 milhões de células, pluricelular. Só tem uma célula unicelular, que é o caso dos protozoários, que é o caso de alguns fungos, de algumas algas, mas de todas as bactérias, né, cianobactérias, que são as cianofícias ou algas azuis, as arquibactérias, árqueas, né, são todos unicelulares, ou seja, por mais que eles possam se agregar formando colônias, mas elas são unicelulares. Né? Então, unicelular tem aqueles que têm uma célula, pluricelular aqueles que têm mais de uma célula. E a gente também classificava pela presença ou ausência do núcleo, né? Daquela estrutura que possui a sua membrana dupla, né? Carioteca, que separa o material genético, né? Então separa quimicamente o interior do núcleo, do citoplasma. Então aquelas células que têm núcleo, a gente chama das células de organismos eucariontes, que possuem núcleo, que possuem essa membrana dupla dentro da célula, que separa o DNA do restante da célula, que a gente chama de carioteca, né? Então os eucariontes são os que possuem carioteca, que são a grande maioria dos seres vivos, né? Protozoários, algas, fungos, plantas, animais. E temos os procariontes, que são aqueles que não têm núcleo, que são aqueles que não têm a carioteca, que é o caso das bactérias, cianobactérias e das arqueias, né? Então o seu material genético fica disperso no citoplasma. Então procarionte seria pré-carioteca, antes da carioteca. Eucarionte, esse eu ele possui, então possui carioteca, né? Então essas são as duas formas que a gente pode classificar os seres vivos pela presença, pelo número de células, né, que ele é formado, e pela presença ou ausência do núcleo. E aí a gente vê as organelas citoplasmáticas, as funções dela, vimos o núcleo, as funções do núcleo, vimos como a célula
se multiplicam a partir do processo de divisão celular, diferenciamos a mitose da meiose na divisão celular, né? A mitose só ocorrendo nas células somáticas, a meiose só ocorrendo nas células reprodutivas. E vimos como essas células elas podem se reorganizar formando os tecidos, né? E aí eu falei de alguns tecidos que tem no nosso corpo, né? Falando do tecido epitelial, né? Que vai revestir as estruturas, que vai dar proteção, que também vai formar as glândulas do nosso corpo. Falamos sobre os tecidos conjuntivos, né, os propriamente ditos, que vão estar preenchendo espaços entre tecidos. Falando do tecido ósseo, que vai conferir sustentação ao corpo. Falando do tecido sanguíneo, né, com sua função de transportar substâncias no nosso corpo. Falamos sobre o tecido adiposo, que tem a função de armazenar gordura, de reserva energética. Tecido cartilaginoso, que sustenta algumas estruturas do nosso corpo, como a orelha, como o nariz, mas que está nas articulações do nosso corpo, nas dobras, para impedir os desgastes dos nossos ossos. Né? Falamos do tecido muscular, que está associado aos movimentos do nosso corpo, e falamos também do tecido nervoso, que tem a função de coordenar e comandar as atividades do nosso corpo. Né? Cada um desses tecidos, se organizando com outros de forma diferente, vai formar os diferentes sistemas do nosso corpo. Né? O sistema digestório, o sistema circulatório, o sistema nervoso, o sistema sensorial, sistema urinário, sistema endócrino, ou seja, a gente tem vários tecidos que eles podem se reorganizar formando os sistemas especificamente, e esses sistemas vão desempenhar uma série de funções. Como eu falei para vocês, mais para frente a gente vai estudar alguns sistemas, não vai estudar todos, a gente estuda alguns no 6º ano e o restante a gente estuda no 8º ano, mas nesse ano a gente vai estudar o sistema sensorial, o sistema locomotor e sustentação, e o sistema nervoso, certo? E aí no 8º ano a gente estuda os demais, o sistema digestório, reprodutor, circulatório, urinário e o respiratório, certo? Então, se a gente tiver aqui no esqueminha aqui, que a gente já havia visto, então a gente viu lá a organização, né, os níveis, né? O átomo, formando moléculas, formando organelas, formando a célula, que é a unidade básica da vida, né? Então a gente já estudou aqui a célula. Na aula passada a gente estudou os tecidos, né? Como a gente tinha dito, os tecidos eles se organizam formando órgãos. Por exemplo, um osso é um órgão, porque o osso ele não é só formado por tecido ósseo, ele é formado por tecido conjuntivo, né? Tecido epitelial, tecido ósseo. Ele também é formado por um tecido que vocês só vão estudar no ensino médio, que é o tecido hematopoético. Não precisa saber dele agora, certo? Quando esses órgãos eles se organizam, né, eles formam um sistema. Então aqui, por exemplo, tem esse alce aqui, né? Então aqui tem o sistema esquelético dele, que é formado por todos os ossos do corpo dele, que são os órgãos, certo? Todos esses sistemas, quando se agregam, né, então sistema esquelético, sistema nervoso, sistema cardiovascular, por aí vai, formam o organismo. Então a gente tem aqui esse indivíduo, que é o organismo. A gente costuma chamar os seres vivos, né, os organismos vivos, de fatores bióticos do ambiente, certo? Então, bio é vida, né? Então, a gente chama, quando a gente se refere muitas vezes em ciências aos seres vivos, a gente pode chamar eles de fatores bióticos, ou seja, são os componentes vivos do ambiente natural, certo? Então, a gente tem um organismo que é um fator biótico. Quando a gente tem vários organismos, como eu já falei para você, né? Estou só relembrando aqui para a gente poder aprofundar alguns aspectos do nível de organização. Quando a gente tem vários organismos de uma mesma espécie juntos, a gente diz que a gente forma uma população. Então a população é um conjunto de fatores bióticos de uma mesma espécie. São um conjunto de organismos vivos de uma mesma espécie. Então, por exemplo, nós formamos a população de seres humanos do planeta, né? Todos nós somos de uma mesma espécie, né? E vivemos em uma mesma região, numa mesma área. Então a gente forma uma população humana aqui nessa região, por exemplo, na cidade de Aracaju. Quando você pega populações diferentes e elas estão juntas, né? Tem várias populações juntas. Então, por exemplo, aqui na imagem a gente pode ver as aves, peixes e os alces, né? Aí a gente diz que formam uma comunidade, que é uma comunidade biológica. São várias espécies diferentes, né? Ou seja, diferentes populações, diferentes grupos de espécies que convivem juntos em uma mesma área.
aí a gente diz que a gente forma aí uma comunidade biológica, ou uma comunidade de seres vivos, ou seja, você tem várias espécies diferentes convivendo em uma mesma região, no mesmo ambiente, certo? E o que é o ecossistema, que é o que a gente vai falar um pouquinho mais na aula de hoje. Então aqui logo depois da comunidade a gente tem um ecossistema. Veja que no ecossistema as populações continuam. Veja que os alces estão aqui, as aves estão aqui, os peixes estão aqui, as comunidades continuam aqui. Mas o que é que difere uma comunidade de um ecossistema? A comunidade, quando a gente se refere ao nível de organização da vida, comunidade, a gente está se referindo especificamente aos seres vivos, ou seja, aos fatores bióticos. Nós não estamos considerando nada além do que os seres vivos. Não estamos considerando nada além do que as espécies biológicas. Então, os ecossistemas eles são formados na realidade pela combinação entre os seres vivos e os fatores que a gente fala que os fatores não vivos, ou seja, os fatores que não são seres vivos. Por exemplo, o que são fatores que não são seres vivos? A água, o ar, a temperatura, o vento, o clima, o solo, certo? Se tem gelo, se não tem gelo. Então, o ecossistema é uma combinação entre os seres vivos, ou seja, os fatores que têm vida, com os componentes não vivos da natureza, né? Ou seja, os fatores sem vida. Então, quando você combina os seres vivos mais os fatores não vivos em uma determinada região, em um determinado tempo, a gente diz que ali a gente formou um ecossistema, certo? Geralmente os ecossistemas eles têm uma área relativamente restrita, né? Uma área menor. Então, um ecossistema nada mais é do que a combinação dos fatores bióticos, dos fatores com vida, com os fatores sem vidas, que nós chamamos de fatores abióticos. Esse prefixo A significa não. Então, abiótico significa sem vida ou não vida. Então, o ecossistema ele é a interação entre os fatores bióticos com os fatores abióticos, certo? E essa interação entre os fatores bióticos e abióticos em uma determinada região forma o ecossistema, certo? Então, a gente tem uma série de ecossistemas que a gente pode exemplificar. Vamos pegar aqui em Aracaju, por exemplo, os rios, né? O rio Sergipe, né? O rio Poxim, o rio Vaza Barris são ecossistemas, né? Do tipo rio. Os manguezais são ecossistemas. A região de praias são também ecossistemas, né? Então, o solo, a água, as ondas, por exemplo, configuram os fatores abióticos da praia. E os fatores bióticos serão, né? Os caranguejos, os peixes, os moluscos que tem. Outro exemplo de ecossistema que a gente tem aqui, a restinga é um ecossistema que a gente tem aqui. Depois, quando passa a praia, né? Depois onde vem aquelas regiões que tem aquelas plantinhas rasteiras, né? Nas dunas, a gente chama de ecossistema de restinga. Né? Então a gente tem uma série de ecossistemas, ecossistema de lagoas, né? Os ecossistemas florestais. Então, os ecossistemas eles são essa interação, né? Então não existe comunidades biológicas desassociadas de ecossistemas, né? Ou seja, os seres vivos eles sempre vivem em um determinado local, que são seus ecossistemas naturais, né? A gente costuma dizer que o lugar onde o ser vivo mora é o habitat dele, certo? Ou o habitat. Vocês podem pronunciar habitat ou habitat. Então o local, então o ecossistema, o lugar no ecossistema onde um determinado ser vivo mora é o habitat dele, a casa dele. Então o caranguejo, a toquinha que o caranguejo faz lá no solo, lá no manguezal, é o habitat daquele caranguejo, né? Então o habitat é a casinha deles, certo? Então todo ecossistema, todo ser vivo tem seu habitat, tem um local onde ele vive, né? Ele pode ter habitats mais variáveis dentro daquele ecossistema, alguns podem construir o seu ninhozinho e viver ali, como algumas aves, né? E formar ali seu habitat, sua casa. Então o habitat é a casa do ser vivo no ambiente, ou seja, a casa do ser vivo num determinado ecossistema. Então você pode dizer que o ser vivo mora em um local e aquele local é o habitat dele, a casa dele. Tem duas coisas importantes para vocês saberem quando a gente fala de ecossistema e dessa relação dos fatores bióticos com os fatores abióticos e diferenciar, que é justamente que é o habitat
que é a casinha onde o ser vivo vive, o local onde ele mora, certo? E tem um outro fator que a gente chama de nicho ecológico. Não é lixo, é com N. Nicho, N-I-C-H-O, o nicho ecológico. Todo ser vivo ele possui seu nicho ecológico. Você aí assistindo, né? Giovana, né? Ana Laura, Luiz, Pedro, todo mundo tem seu nicho ecológico. Eu tenho meu nicho ecológico, todos vocês têm seu nicho ecológico e todos os seres vivos possuem seu nicho ecológico. O que é um nicho ecológico? O nicho ecológico é como se fosse o diário do... Vocês fazem diário aí, né? Quando eu era jovem existia esse hábito de fazer diário. Eu não sei nem se ainda existe isso, né? Mas o diário é... Quem quer o diário, a pessoa anota tudo que ela faz no dia, né? Hoje eu fiz isso, acordei, conversei com não sei quem, brinquei com não sei quem, fiz isso, fiz aquilo outro. Então todo ser vivo ele tem seu nicho. Obviamente não é anotado, né? Não vai lá o bode não vai lá e pega e anota, já que ele não sabe escrever, né? Mas o nicho é tudo, o nicho ecológico é tudo que o ser vivo faz. Ou seja, são um conjunto de comportamentos. Então, o que ele come, onde ele vive. Então o habitat faz parte do nicho ecológico. Né? Então quando eu só falo do local onde ele vive, eu estou me referindo ao habitat. Quando eu digo o que o ser vivo come, onde ele mora, como ele se reproduz, quanto tempo ele vive, se ele tem um hábito noturno, se é diurno, se ele é herbívoro, se ele come plantas, ou se ele é carnívoro, se ele come animais, se ele tem o hábito de se reproduzir muito, se ele tem o hábito de se reproduzir pouco, tudo isso compõe o que a gente chama de um nicho ecológico. Então o nicho ecológico é o conjunto de comportamentos, de modos de vida que os seres vivos têm, certo? Então em todo ambiente, todo ecossistema, os seres vivos vão ter o seu habitat, que é o local que ele vive, e ele vai ter seu nicho ecológico, que é o seu conjunto de comportamentos. O que é que ele faz durante o dia dele, o que é que ele faz durante a vida dele. Então, assim como eu, vocês também têm. Nessa quarentena, nessa pandemia, vocês têm um nicho ecológico de vocês, né? O horário que vocês acordam, o que vocês comem de manhã, o que vocês assistem, se vocês vêm assistir as videoaulas, se vocês fazem as atividades, depois almoça, dorme de novo, brinca, joga videogame, lê um livro, mexe no celular, faz vídeo pro Instagram fazendo propaganda de coisas, né? Fazendo permuta. Então isso é um nicho ecológico, certo? Tudo que você faz. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes as pessoas confundem, os alunos confundem bastante o nicho ecológico com o hábito. Né? Às vezes pegam questão e ele fala do ambiente que o ser vivo mora, mas ele não está se referindo ali ao nicho ecológico. Se só falar do local, olha, tal bicho, o urso polar vive no Polo Norte. Está falando só do hábito. Agora se diz que o urso polar vive no Polo Norte, ele é carnívoro, ele é um principal predador das regiões geladas. Aí eu estou me referindo ao nicho ecológico dele, certo? O conjunto de comportamentos que aquele ser vivo adota para poder sobreviver. Então isso aí se refere ao ecossistema. Quando eu pego ecossistemas de uma mesma região, que tem características similares, ou seja, ecossistemas diferentes e de uma mesma região, e que tem características parecidas, a gente forma o que a gente chama de biomas. Então os biomas eles são a agregação de ecossistemas diferentes. Né? Então a gente tem uma série de biomas ao longo do planeta. Vou falar com vocês dos biomas que a gente tem no Brasil. Então o que são biomas? Biomas são conjuntos de ecossistemas diferentes, com características parecidas de uma mesma região. Certo? Então, por exemplo, aqui no Brasil, esses são os principais biomas que temos no Brasil. O bioma amazônico, na região norte do país. O bioma cerrado, nessa região central do nosso país. O bioma pantanal, que está nessa região aí mais centro-oeste no país, naquele cantinho. O bioma caatinga, que está localizado principalmente na região nordeste aqui do Brasil. O bioma da Mata Atlântica, que se estende da região sul-sudeste do país até aqui a região litorânea nordeste. E o bioma dos pampas, ou pampas gaúchos, que está restrito à região sul do país. Certo? Vamos falar um pouquinho das características de cada um desses biomas do Brasil. Não vamos falar sobre
aqui no Sistema a gente vai falar sobre os biomas do resto do planeta, né? Aqui no Sistema a gente vamos nos restringir aos biomas brasileiros, certo? O que nos interessa aqui nesse momento. Então vamos começar falando sobre o bioma amazônico, né? Ou o bioma da Amazônia. O bioma da Amazônia, né? Ele é o maior bioma no Brasil, né? Só de olhar para o mapinha aí vocês conseguem ver que ele é o maior, considerado o maior bioma brasileiro, né? E ele também é considerado a maior reserva de diversidade biológica do mundo. O que é diversidade biológica? É a quantidade de espécies diferentes que a gente tem em um determinado local. Então isso que a gente chama de diversidade biológica é a quantidade de espécies de seres vivos diferentes que a gente tem em uma determinada região. Então o bioma da Amazônia ele é considerado o local que tem a maior diversidade biológica do planeta, ou seja, é o local onde tem o maior número de espécies diferentes em uma determinada região em todo o mundo. O bioma Amazônia ele corresponde a quase metade do território nacional, certo? Do território brasileiro todo. Então ele abrange os estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Roraima, parte de Rondônia, ainda atinge Mato Grosso, que é na região centro-oeste do país, Maranhão e Tocantins, Maranhão que é na região do Nordeste, certo? É um dos biomas que vem sendo bastante atingidos pelo desmatamento, né, pela invasão das suas áreas, sua retirada ilegal das florestas. Cada ano que passa, o nível de desmatamento vai ficando cada vez maior, certo? E isso gera uma série de problemas ambientais, problemas de saúde, né, que vários organismos, como os vetores da malária e da febre amarela que vivem nas regiões dos mosquitinhos, né, que vivem na região das florestas, quando se tira as florestas, eles passam a viver mais próximo das pessoas nas cidades e que leva a uma série de circulação de doenças que antes não circulavam nas cidades. Pode ser que pode acontecer como, por exemplo, o processo do Covid-19 que aconteceu, que muito provavelmente tudo indica que foi a partir de animais silvestres. Esse vírus ele saltou de animais silvestres para a espécie humana no mercado de carnes exóticas na China, né? Ou seja, as pessoas pegam esses animais silvestres e comercializam, e aí se acredita que por algum processo mutacional esse vírus que atingiu os animais passou para a espécie humana. Então isso não é impossível de acontecer aqui no país também, né? À medida que a gente vai destruindo a floresta, a gente vai invadindo a floresta, pode ser que a gente entre em contato com vírus que antes não atingiam pessoas, que estavam restritos a essas regiões, e elas passam a atingir as pessoas, pode ser que se inicie um novo surto, ou epidemia, ou de casos mais graves, uma pandemia de algum vírus novo que pode acontecer aqui também, né? Então todos os processos eles implicam na nossa vida, certo? O bioma do Cerrado ele é considerado o segundo, depois do bioma Amazônia, ele é considerado o segundo maior bioma do Brasil, né? Em extensão, em área total. Ele abrange os estados do Maranhão, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Tocantins. E às vezes ele pode ocupar pequenas áreas de outros 6 estados, né? Bahia, por exemplo, pode ser que a gente encontre ele. O clima do Cerrado é um clima tropical, né? Na maior parte do tempo, sazonal, né? Ou seja, com períodos de chuva, de seca. A vegetação do Cerrado ela se caracteriza por ser uma vegetação que a gente tem árvores de troncos retorcidos, né, gramíneas, arbustos, ou seja, uma vegetação mais rasteira, com via de regra, né, no Cerrado as árvores são poucas, né? Não tem tantas árvores. Tem árvores, mas elas são de pequeno porte. Não formam aquelas árvores gigantescas, né? Que a gente tem, por exemplo, na Amazônia, né? O outro bioma que a gente tem aqui na região Nordeste é a Caatinga. A Caatinga ocupa boa parte do Nordeste, né? Tem aqui nos estados então, Ceará, Bahia, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Alagoas e aqui Sergipe. Parte desse bioma também ele pode atingir o estado do Maranhão e Minas Gerais. Ele tem um clima típico do semiárido, né? Ou seja, está localizado no Nordeste, no sertão nordestino.
A caatinga ela se caracteriza por uma vegetação arbustiva de médio porte, ou seja, de árvores de médio porte, com galhos retorcidos, né? E que as folhas delas são adaptadas para os períodos de seca, né? Então os cactos eles são muito característicos da caatinga. O que tem de muito interessante é que a caatinga, a gente diz que a caatinga é um bioma endêmico. O que significa dizer que um bioma é endêmico? É um bioma que ele só existe aqui no Brasil. Ou seja, quando você tem um bioma que não é encontrado em mais nenhuma, um bioma similar, né? Em nenhuma região do mundo, então a gente diz que é um bioma endêmico, ou seja, que só existe naquela região. Então a caatinga é um bioma que ele só existe aqui no Brasil e não existe em outro lugar do mundo. Então a gente diz que é um bioma que é endêmico do Brasil, só vai encontrar ele aqui. Professor, e a Amazônia tem outros lugares? Não a Amazônia, né? Mas tem florestas tropicais muito parecidas, como a floresta do Congo, na Indonésia também, na região da Índia, Camboja, né, no Sudeste Asiático, tem florestas similares à floresta amazônica. Mas como a caatinga só tem a caatinga aqui, né? Então a gente diz que a caatinga é um bioma endêmico e ela tem aqui em Sergipe, certo? A Mata Atlântica, que é outro bioma que a gente tem aqui em Sergipe, né? A gente aqui em Sergipe encontra a Mata Atlântica de bioma e caatinga, né? A Mata Atlântica ela ocupa essa faixa litorânea do norte, de norte a sul do país, né? Assim, ela engloba a totalidade dos 3 estados brasileiros, de 3, né? Então, Espírito Santo todo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, grande parte do Paraná e pequenas porções aqui, aí vem para o Nordeste, do litoral nordestino, né? Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco e por aí vai subindo. O clima é predominantemente tropical úmido, né? Ou seja, com altas temperaturas e muita chuva, né? A vegetação desse bioma é marcada pela presença de árvores, né, de grande e médio porte, formando as florestas fechadas e densas. A Mata Atlântica ela vem sendo muito impactada, boa parte dela quase já não existe, né, foi desmatada desde o período das invasões portuguesas ao território brasileiro, né, e holandesas e por aí vai, de outros povos, que a Mata Atlântica ela vem sendo boa parte dela já não existe mais. Aqui em Aracaju vocês podem visitar um dos poucos resquícios que é protegido de Mata Atlântica, que é lá no Morro do Urubu, aqui em Aracaju, no bairro industrial, né, que é onde fica o Parque da Cidade. Então o Parque da Cidade, mas em cima vocês vão ter um Morro do Urubu, que é uma área protegida, né, uma área de proteção de resquícios de Mata Atlântica aqui em Aracaju. É bem bonito, vocês quiserem visitar, quando puderem sair de casa, é legal. O Pantanal, né, ele é um menorzinho aqui no Brasil, né, ele abrange 2 estados brasileiros, né, que é o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul. É um clima tropical continental, né, que tem altas temperaturas e chuvas, então verão chuvoso e inverno seco, que se caracteriza por eles, né. A vegetação do Pantanal marcada por gramíneas, árvores de pequeno porte, plantas rasteiras e arbustos, né? O nome desse bioma remete às regiões alagadiças presentes nesse local, né? E a presença de pântanos, né? Naquelas regiões que tem muito alagados, né? Muito jacaré, muita onça, muita jiboia, e se caracteriza por esses pântanos, né? Daí o termo Pantanal, né? E pra gente terminar aqui das características do bioma terrestre, né, brasileiros, a gente tem o Pampa, que alguns autores afirmam que ele é exclusivamente brasileiro, mas eu discordo disso, porque tem nas regiões do Uruguai e da Argentina tem biomas similares a ele, né? Então eu não considero, particularmente, só considero a caatinga. Tem autores que não consideram a caatinga como endêmico, mas eu e outros cientistas, né, defendemos que a caatinga é endêmico, que o bioma do Pampa não é endêmico, né? Tem regiões do Uruguai e da Argentina tem esses biomas, né? Então eu não tenho acordo com essa afirmação que o bioma da Pampa é exclusivo do Brasil, né? Ele é exclusivo do Rio Grande do Sul, né? Ele é, como metade do território do Rio Grande do Sul, né? O clima é subtropical, tem as 4 estações bem definidas, né? Primavera, verão, outono e inverno.
Ele é praticamente formado por gramíneas, né? E árvores de pequeno porte, mas quase sua totalidade é de gramíneas. Então lá eles criam muito gado naturalmente porque é característica do bioma essas gramíneas, esses grandes pastos, né? Que é diferente das regiões do Cerrado da Amazônia que vem sendo devastado para pecuária e para agropecuária. A gente não costuma, quando a gente classifica os biomas, a gente desconsidera muitas vezes os ambientes aquáticos, né? Ou agrega os ambientes aquáticos como se fosse uma coisa só. Os ambientes aquáticos eles têm grandes diferenças entre eles, mas não costumamos nos referir aos biomas aquáticos como ecossistemas, né? Mas os biomas aquáticos eles correspondem aos ambientes de água doce, né? Lagos, rios, e os ambientes de água salgada, que são os mares e oceanos. Né? Eles são muito ricos em diversidade biológica, né? Quanto os ambientes terrestres, e também eles precisam ter medidas políticas de conservação para eles. Né? A maior parte do planeta, como vocês sabem, mais de 70% é constituído por água salgada, e o bioma marinho é classificado conforme a profundidade da água. Né? E com as regiões de luminosidade, ou seja, os ambientes, eles classificam a coluna d'água, né? As regiões mais na superfície, mais no meio, no corpo d'água, e as regiões que ficam no fundo marinho. Mas isso aí é conversa para uma outra aula, certo? Então espero que vocês tenham conseguido entender. Qualquer dúvida é só vocês entrarem em contato comigo, vocês já sabem como. Fiquem bem e a gente se vê na próxima aula.